Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos abrir a aula com um filminho, certo? Com um videozinho bem curto, não, ele tem uns 3 minutinhos só, né? Para a gente dar uma acordada, tá bem? Não funcionou. Espera aí, pessoal, que não funcionou, né? Vamos tentar novamente. Agora sim. Eita, que meu... Ô, pessoal, hoje minha internet também não tá lá essas coisas, né? Aliás, ultimamente, né? Não tá muito legal. Mas ok, né? Beleza, beleza. Daí, o que acharam, né? A gente precisa conviver com pessoas que têm os mesmos interesses, né, que a gente. Tem nada de errado ter um determinado interesse, né? A gente pode ter interesse em qualquer coisa, desde que, né, a gente não queira uma coisa e faça outra. É esse o recado, né? Mas nós estamos aqui, queremos
empreender, né? Seja nas nossas próprias empresas, seja nas empresas para quem a gente vai trabalhar ou aonde a gente quer trabalhar, né? Para quem a gente vai trabalhar ou para aquilo que a gente vai trabalhar. Quais são os nossos projetos, né? E em qualquer área da vida, né, e do conhecimento, a gente é importante, né, que a gente seja empreendedor, né? Empreendedor não é só aquele que tem a sua própria empresa, é também aquele que ajuda, né? Aquele que leva para cima, aquele que faz a diferença, aquele que faz inovação, em qualquer que seja o trabalho. Se você é médico, se você é dentista, é arquiteto, é engenheiro, né, é advogado, né, qualquer que seja a profissão, é importante que você tenha, né, como uma das suas virtudes é sempre pensar fora da caixa, quer dizer, pensar em inovação. Isso é ser empreendedor. É a gente fazer diferente, é fazer o melhor, né, que a gente tem para fazer e levar adiante e pensar sempre nos clientes, porque onde quer que a gente esteja, a gente tem clientes, né? Um médico tem clientes, os clientes dele se chamam pacientes, mas tem, né? O dentista tem clientes? Tem. Eles se chamam pacientes também, mas são também clientes, certo? Então, em qualquer profissão, a gente tem clientes. E eles, sendo você o dono da empresa ou não, é importantíssimo em qualquer trabalho que a gente esteja voltado a trazer o melhor que a gente puder para os clientes, certo? Em qualquer que seja. Beleza? Então, vamos dar uma passadinha no que a gente já fez até agora. Sofia. O que a gente já fez até agora e quais são os próximos passos, né, que a gente vai dar. Vamos lá. Então, pessoal, eu costumo fazer, né, sempre um acompanhamento de como é que acontece a entrega das tarefas, né, dos trabalhos, né? Então, tem muito pouco verdinho aqui, né? Eu esperava mais, que a gente consiga fazer as tarefas. Não são tão difíceis assim, nenhuma das duas que a gente teve até agora eram coisas difíceis. Oi? Ah, tá bom, tá bom. Eu olhei hoje, logo depois do almoço, depois não olhei mais. Porque tem um tempo, né? Então, às vezes, quem manda muito próximo do horário da aula, eu realmente não vou ver. Eu olhei a última vez, era o quê? Umas 2 horas da tarde, eu acho, que eu olhei. Certo? Então, assim, pessoal, por favor, né? Coloque em dia. Teve gente, por exemplo, que não fez a semana passada e essa semana fez as duas, entendeu? E hoje também a gente tem toda aula vai ter uma tarefinha. Elas são simples, claro, vai ter, sei lá, no fechamento do assunto, normalmente tem uma tarefa um pouco mais
complexa, mas se não são sempre tarefas simples, onde a gente vai construindo, na verdade, o nosso plano todo, né? Que essa é a ideia, que vocês tenham um projeto bem formatado no final, até para participar do Startup Day, né? Que vai ter, que normalmente tem, né? Não sei se a pandemia atrasou tudo na vida, né? Inclusive, talvez, o evento do Startup Day, que é um evento bacana, que tem o da Universidade de Passo Fundo, que é o que normalmente eu acho que o Instituto participa. Então, a gente ter um projeto formatadinho, né? Com boas soluções e tal, é legal para a gente, às vezes, participar desse tipo de evento. Já pensou que legal que é? Muito legal. Bom, ainda tem vários aqui que eu não tenho o projeto, que não me informaram, né? Que projeto é que estão trabalhando. Então, esses eu ainda aguardo. O que estão trabalhando, certo? Que é importante. Eu considero bem importante a gente saber no que é que vocês estão trabalhando. Beleza? Ah, outra coisa, pessoal, outra coisa. Sempre que vocês têm aqui um grupo, certo? Se a tarefa é feita por todos os componentes do grupo, eu preciso que vocês me digam, tá? Diz, ó, essa tarefa aqui é de todo o grupo, ou não, não é de todo o grupo, é só minha. Beleza, daí eu considero só para o aluno, tá bem? Tá? Então, eu preciso que vocês me digam, tá bem? Bom, então, só para a gente revisar o que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. A primeira aula a gente falou sobre inovação, né? Na segunda aula, a gente falou sobre as tecnologias, né, para a gestão dos negócios. O que tem, assim, quais são as tendências, né, do uso das tecnologias para a gestão dos negócios, né? Esse capítulo todo, né, do curso, que é esse terceiro módulo, né? Nesse terceiro módulo tem um capítulo inteiro para a gente falar sobre inovação e tecnologia, né? Então a gente vai ver vários assuntos em relação à inovação e tecnologias, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o uso da informação para tomada de decisão, certo? E algumas ferramentas que a gente pode usar para analisar dados. Isto por quê, né? Porque decisões, elas sempre são mais acertadas quando a gente toma uma decisão não baseada na intuição ou, né, naquilo que a gente, ou em crenças, e sim em dados, certo? Para isso, a gente precisa ter dados organizados, senão a gente não consegue analisar ou não consegue saber. Se a gente não tem os dados organizados, como que a gente vai usar esses dados, né? E quando a gente coleta dados, um dado que é coletado e ele não é analisado, deixa de coletar porque você está perdendo tempo, certo? Então, quando a gente coleta dados, a gente precisa analisar esses dados e saber em que ele pode nos ajudar, certo? Vamos lá, então. Bom, primeiro vamos falar sobre informação, né? A informação, nós vivemos hoje a era da informação. A gente tem muita informação. Muita informação. Tem muito dado e muita informação. Com toda essa quantidade, né, de informação, é mais do que importante, né, que as empresas se utilizem de ferramentas ou de soluções tecnológicas, né,
para estruturar os dados, porque um dado solto, ele é só um dado, ele não é uma informação. Quando é que um dado vira informação? É quando a gente consegue trabalhar esse dado, né? E ele vira algo com valor, algo com algum valor agregado, certo? Então, essa quantidade gigante de dados e também de informações que circula e que faz a gente ficar com a cabeça cheia, né, de informação, a gente precisa filtrar aquilo que é importante e aquilo que pode nos servir, certo? Mas de que tipo de informação a gente está falando e como é que essas informações podem afetar negativamente ou positivamente a nossa tomada de decisões, né? Assim, mas, né? Eu vou trabalhar numa empresa, não sou eu que tomo as decisões. Depende, né? Algumas decisões a gente sempre toma, em qualquer coisa que a gente faça na vida, né? A gente toma uma decisão até se você vai, sei lá, comer um hambúrguer ou comer uma salada. E também é uma decisão, certo? E como que você decide isso? Baseado nas informações que você tem. As informações que eu tenho é que um hambúrguer é menos saudável do que uma salada, mas a minha fome e a minha vontade é grande, então eu vou me decidir por um hambúrguer, né? São decisões pequenas ou grandes, né? Na vida a gente sempre está tomando decisão. E é importante, quanto mais essa decisão tiver uma base de dados, né, para nos auxiliar, melhor, certo? Então, qual que é a diferença de dado e de informação? Um dado, sem ser analisado, ele não é nada, ele não transmite nenhuma mensagem, ele não representa nada, na verdade, né? Um dado solto, certo? A informação é aquele dado que já foi analisado, que já foi selecionado. Esse dado aqui eu preciso, eu analiso, eu processo, eu junto com outro dado. Isto é uma informação. Eu transformo dados em informações. Por quê? Porque a informação é que tem significado e que pode, né, servir como base para a tomada de decisões. Isso sendo pessoa física ou pessoa jurídica, quer dizer, para a pessoa, para você como pessoa, assim, ou para a sua empresa, né? Apenas um dado que é tratado, ele é capaz de agregar valor. A gente falou, né, no início, de que se a gente coleta dados e não analisa esses dados, é melhor não perder tempo coletando esses dados, porque ele solto sozinho, sem passar por uma análise, ele não se transforma em valor ou nada que você consiga utilizar. Então, para que um dado tenha algum valor, ele precisa passar por uma análise, por um tratamento, né? Você precisa juntar esses dados, muitas vezes, junta dados coletados em por várias fontes, né? Para que você consiga transformar ele em informação, né? Quando a gente toma uma decisão, né? Tem até essas normas internacionais de sistemas de gestão, elas dizem que decisões, né, numa empresa, elas são mais eficazes quando elas são baseadas em dados e fatos. Eles chamam assim, ó, abordagem factual, quer dizer, decisões baseadas em fatos e em dados. Quer dizer, dados transformados em fatos e em informações, certo? Então, são dados estruturados. Só que
caramba, a quantidade de dados que a gente tem todo dia é muito, muito grande, né? E aí, como que a gente faz, né? Como que a gente faz se a gente tem essa quantidade enorme, gigante de dados? Antes da gente falar sobre isso, qual que é a importância, né, da gente ter informação na hora que a gente vai tomar uma decisão, né? Uma decisão para ser boa, né? A gente pode decidir várias coisas, né? É, ah, é, no mundo do trabalho, né? Você passa sempre por decisões, né? Então, todo mundo toma decisões, mesmo o operário que está lá trabalhando lá na máquina e tal, que ele foi treinado e tal, mas ele tem as decisões no nível de trabalho que ele está trabalhando, também ele trabalha com informação processada e decisão, certo? Ele pode decidir, por exemplo, parar uma máquina baseado na informação que ele tem de que a máquina superaqueceu, por exemplo. Eu tenho lá algum sensor que está dizendo que a máquina está superaquecida. Então, eu tenho essa informação, eu tenho esse dado, eu sei, esse dado foi analisado, porque eu comparei com aquilo que é considerado a temperatura máxima, por exemplo, e eu decidi parar porque a temperatura está muito alta, certo? Então, qualquer que seja o nível que você esteja trabalhando, você vai ter as suas decisões. E a informação, ela é importantíssima para basear as nossas decisões e para que elas sejam mais acertadas, né? Quando a gente tem um problema para resolver, isso é em qualquer nível, em qualquer idade, em qualquer situação, é melhor a gente reunir todas as informações que a gente tem a respeito daquele problema para que a gente não tome uma decisão precipitada ou baseada em crenças. Crenças não devem servir para a gente tomar decisões. Crenças servem para outras coisas, né? Não para a tomada de decisão, não quando eu tenho uma coisa a resolver, certo? Bom, e essa informação? Pode ser qualquer informação, né? Às vezes a gente tem informação que não está completa, a fonte não é confiável, né? Sabe aquela coisa que você recebeu no Zap, né? E que a fonte é totalmente não confiável? Então, você tem uma decisão a tomar. Eu vou tomar alguma atitude em relação àquela informação que eu recebi pelo Zap, ou eu vou procurar o dado de fonte confiável, certo? Então, é importante que a gente analise também a qualidade da informação que a gente está recebendo. Se ela é confiável, se ela é verdadeira, se ela está completa ou se falta alguma informação. Quer dizer, informações incompletas nos induzem a erros. Ah, mas, né? Tem gente que toma decisão baseado na intuição e funciona, dá certo. Às vezes dá, né? Às vezes dá. Mas vocês têm que concordar que isso é arriscado, né? É arriscado. Nem sempre essa decisão vai ser correta. Quando ela é baseada em fatos e em dados, né? A chance de dar errado é bem menor. Tem uma área de estudos, né, que a gente chama de data science, ou ciência dos dados, né, e que se ocupa de estudar e
e estudar, né, metodologias para a gente tratar os dados devidamente para nos auxiliar a tomada de decisão. Tá? Então, de uma forma mais geral, as empresas se utilizam dessas técnicas e dessas ferramentas de data science para conseguir analisar os seus dados e proporcionar aí expansão dos negócios, resolução de problemas, né? Planejamento para o futuro, certo? Como que eu vou planejar o futuro se eu não conheço devidamente o presente e o passado? Então, analisar dados para planejar o futuro é importantíssimo. Analisar dados assim, para onde que está indo o mercado, quais são as tendências. O que adianta eu planejar o futuro se eu não tiver essas informações, certo? Eu posso fazer um planejamento totalmente errado. Eu posso, por exemplo, dizer assim, não, vou expandir, vou fazer mais uma fábrica, mas eu não olhei o mercado e eu não vi que o mercado já está saturado desse produto. Decisão errada, certo? Decisão errada. Beleza? Bom, na prática, o Data Science tem ali os 7 passos, né? Primeiro é levantamento das perguntas, coleta de dados, processamento e organização dos dados, a análise desses dados. Uma coisa é organizar os dados, outra é analisar, certo? Organizar significa colocar os dados de uma forma que você consiga tirar alguma informação. E essa informação, ela vem quando a gente faz a análise. Quando a gente faz a análise, a gente transforma aqueles dados em informação. A quinta etapa é desenvolvimento de modelos e algoritmos, né? Quando a gente tem uma quantidade gigantesca de dados, às vezes é importante ter aí um algoritmo que possa tratar esses dados, certo? A visualização e, por fim, a tomada de decisão. Esse é o passo a passo do Data Science, tá? Nós vamos ver um por um deles, certo? Técnicas e ferramentas de Data Science. Bom, primeira coisa, primeiro passo é levantamento das perguntas. Ora, se eu vou usar o Data Science, eu primeiro tenho que entender o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Eu não coleto dados assim por coletar. Antes da gente saber que tipo de dados eu preciso coletar, o que tipo de dados eu vou precisar para tomar minhas decisões, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Qual é o problema que eu quero resolver? Qual é a minha dúvida? O que eu quero fazer? Que tipo de decisão eu quero tomar? Certo? Então, aqui, algumas perguntas, não são todas, né? Mas alguns casos em que se usa, né, as ferramentas aí do Data Science para a gente conseguir tomar decisão. É muito comum para quem lida aí com produtos digitais. Mas não só, né? Não só. Essas ferramentas são bem comuns quando a gente lida com coisas digitais, né? Primeira pergunta, qual será o meu faturamento nos próximos meses? Isso pode ser uma questão. Eu preciso tomar uma decisão. Por exemplo, assim, o meu faturamento vai crescer, vai baixar, eu preciso planejar, o que eu vou fazer? Vou comprar matéria-prima, né? Vamos supor ali, sei lá, tem um restaurante. E daí? O que eu faço com meus fornecedores? Eu compro matéria-prima ou eu não compro? Sei lá como é que vai ser os próximos meses. Qual será o meu faturamento? Eu vou conseguir faturar nos próximos meses? Né? O que aconteceria se eu mudasse completamente o design do meu produto? Ou da página ali, do site e tal? O que aconteceria? Certo? Se eu mudasse totalmente o design aí do meu produto. Mudo total. Como que a gente faz isso? Eu preciso primeiro testar, coletar dados, né?
para saber se isso vai ou não. Eu não posso tomar essa decisão baseado só naquilo que eu acho. Não pode ser no achômetro, né? A gente tem que usar dados para não ficar uma coisa no achômetro. Às vezes o achômetro funciona, às vezes sim, pode ser que funcione, mas é arriscado, né? Não é o correto aí a se fazer. Qual é o momento certo para abordar o cliente oferecendo o produto? Para você não parecer invasivo, para você não ser um chato, né? Qual que é o momento certo? Você precisa pesquisar, precisa saber, precisa coletar dados, quem é o seu cliente, onde é que ele está, como é que ele age, quais são os hábitos, certo? Isso tudo são dados que vão se transformar em informações. Qual é que é o preço ideal do seu produto? Isso também, né? Pesquisa. Quanto que o mercado está acostumado a pagar? Ah, não, mas meu produto é totalmente inovador. Mesmo assim, busque soluções parecidas ou coisas que, assim, ó, a quanto que custaria? Eu tenho ali, sei lá, o Faxibabá, é totalmente diferente, né? Mas e se eu ligar para contratar, se eu procurar uma babá ou uma faxineira, né? Quanto que eu pago? Quanto que, né? Quanto que eu teria que pagar? Quanto que o cliente está acostumado a pagar? E quanto que ele estaria disposto a pagar para não ter esse incômodo de procurar, certo? Isso é uma pesquisa que você tem que fazer. Quando oferecer um novo produto, qual é que é o momento, né? A gente precisa acompanhar, por exemplo, o mercado, como é que está indo a nossa venda, como é que está indo os nossos produtos e em que momento eu devo pensar em ter um produto novo. Aliás, sempre é momento, né? Se eu vendo roupa, eu tenho que acompanhar a moda e ir oferecendo coisas que estão bombando no momento, certo? Quantos e-mails eu preciso enviar para um lead, para aquele cliente potencial, antes de oferecer o produto? Né? Para não ser chato, para não ser invasivo, certo? Aqueles e-mail marketing, né? Alguns são interessantes, é interessante da gente ver, tá? Qual é o melhor formato para divulgar os conteúdos? Posts, sei lá, no Instagram, o vídeo no YouTube, sei lá, um e-mail marketing, qual é que é a melhor maneira para divulgar os seus conteúdos? Eu faço um e-book e mando por e-mail, né? Pode ser? Pode. Depende. Beleza? Segundo passo, coleta de dados, né? Então, depois que a gente passou aí pelo levantamento, né? Para que a gente já sabe para que eu vou, qual é o meu problema, o que eu preciso decidir, eu vou para a coleta de dados, certo? Eu preciso, então, buscar os dados. Só que se eu já decidi qual é a decisão que eu quero tomar, por exemplo, eu quero tomar uma decisão, eu quero saber se eu preciso lançar um produto novo. Então, que tipo de dados eu tenho que coletar? Eu tenho que coletar como é que anda o meu produto atual, né? Quais são as tendências, o que os clientes, o que está acontecendo aí no mundo do meu negócio ali, né? Então, esses dados, né? Eu preciso coletar esses dados. E da onde que eles vêm? De alguns sistemas, né, de aplicativos, em buscas na internet, né, redes sociais e tal, em dados que a própria empresa já tem, né? Em pesquisas, pode fazer uma pesquisa? Pode. Não sei se vocês têm. Eu todo dia vejo, não é bem uma pesquisa, né? Só aquelas perguntinhas que eles fazem nas redes sociais, né? Então, muitas vezes,
as empresas se utilizam até desse tipo de enquete rapidinha para conseguir dado para tomar alguma decisão. Ah, tipo, eu tenho uma amiga que tem ela faz comida. Ela não tem um restaurante, mas ela faz refeições e para a pessoa comer em casa. Então, você pode ir lá buscar, ou então ela entrega, né? Refeições. Normalmente é almoço, às vezes almoço e jantar. E ela com frequência faz essas pesquisas rápidas. Querem um prato novo? Que tal... O que vocês iam preferir? Sei lá, um risoto, sei lá, sei lá, né? E ela faz essas enquetezinhas rápidas e daí a pouco ela lança. Ah, esse é um prato novo. Tem um prato novo disponível, né? Então, assim, é uma forma de você entender o que os seus clientes estão querendo, né? Então, coleta esses dados e analisa. Adianta você coletar se você não avalia, dizer assim, ah, não, eu dei 3 opções e, sei lá, você precisa saber o que os teus clientes escolheram, contar, pelo menos, né? O que eles escolheram, certo? Você precisa fazer esse tipo de tratamento aí dos dados, que é o processamento e a organização dos dados. Depois que eu coletei, eu preciso tratar esses dados, fazer a limpeza, aquele dado que não interessa, às vezes um dado que não interessa. Você pergunta lá, você quer, sei lá, um prato vegetariano no cardápio? Ou, sei lá, você pergunta, você quer um novo tipo de risoto? E aí a pessoa vem com uma outra sugestão, mas aí foi uma. Esse dado retira, assim, ó. Eu posso usar isso no futuro para tentar ver se as pessoas realmente querem e tal, mas assim, ó, não serve para aquela decisão daquele momento. Então você tem que limpar, padronizar, organizar, né? E analisar, certo? Quando a gente organizou, por exemplo, assim, ó, eu tenho os dados, coletei lá, o quanto de pessoas que querem, quanto de pessoas que não querem, quantas que tanto faz, isso é organizar os dados. Primeiro eu coletei, agora eu organizo em tantos que querem, tantos que não querem, tantos que tanto faz, certo? Aí eu já posso começar a analisar os dados, certo? Então, tem diversos tipos de análise, né? Eu posso ter uma análise simples, como essa que nós estávamos falando, que é uma análise bem simples, e tem análises que são já bem mais complexas, né? É importante que, mesmo as análises mais básicas, que são tipo essas, daquelas perguntinha rápida que se faz aí nas redes sociais, né? Já pode refletir um resultado interessante, já pode significar um aumento do número de clientes. Por exemplo, sei lá, eu tenho, sei lá, um dia da semana sem carne. Eu poderia fazer isso, né? Tenho ali um restaurante, faz um dia da semana sem carne. Eu posso conseguir outros clientes. São aqueles clientes que não comem carne. Pelo menos aquele dia da semana, eles podem estar comigo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, isso é uma questãozinha básica, mas eu posso ter coisas muito, muito mais complexas, né? O que é mais importante, né? O mais importante é que a gente faça análises, certo? Que a gente faça análises. Muita empresa não está habituada a coletar dados, organizar,
e analisar, certo? Então, dizem que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, é importante que a gente tenha esse olho. Então, que a gente se habitue a olhar para os números, a olhar para o mercado, a olhar para o cliente, a fazer análises, a coletar dados, fazer análises e balizar as nossas decisões nos dados que a gente coletou, organizou e analisou, certo? Então, é importante que a gente se habitue a fazer isso, que isso pode ser já um diferencial, mesmo aquelas análises mais simples, certo? É o hábito de analisar, de coletar dados, organizar e analisar. É criar este hábito. O quinto seria o desenvolvimento de modelos e algoritmos. Em que momento, né? Em que momento que eu decido se eu preciso de um algoritmo? Em que momento que eu vou decidir isso? Eu preciso de um modelo, de um software para processar essas informações quando eu tenho muito dado e que eu não consigo, que é demais para uma pessoa. Eu não consigo analisar esses dados, eu não consigo organizar, porque eles são muitos, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma... Quando a gente fala em lead, né? O lead é aquele cliente potencial, é aquele que eu estou prospectando, é aquele que eu estou buscando, é aquele cliente que tem, é aquele que ainda não é meu cliente, mas que ele tem potencial de ser, porque ele de alguma forma se mostra interessado naquilo que eu tenho para oferecer. Então, nem sempre, quando a gente tem o hábito de olhar, a gente consegue enxergar esse lead, que é aquele cliente que tem potencial, porque ele se interessa por aquilo que você oferece, né? Mas que ele ainda não é seu cliente. E para esses, você tem que fazer tem todo um processo que vocês devem já ter visto isso lá nas disciplinas de marketing e comercial, certo? Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que você tenha 5.000 clientes potenciais, né? Tu enviou 7 e-mails para cada um deles por mês, certo? Nos últimos 4 anos, eu vou ter 1.600.000 eventos que você precisaria analisar. Nesse caso, você não consegue fazer isso sem a ajuda de um software, né, ou de uma ferramenta e tal. No começo, normalmente é assim. No começo, quando a gente começa a trabalhar, né, a gente consegue fazer isso meio que manualmente, né? Ah, sei lá, eu tenho 100 respostas. Se eu tenho 100 respostas, eu consigo analisar 100 respostas, né? E mesmo assim, depois a gente vai ver, né, tem algumas ferramentas de análise de dados que são grátis, né, que tem na internet e que é legal que a gente pode utilizar, né? Então, nesse caso, mesmo que você concentrasse todos os seus esforços para fazer essa análise, seria insano você fazer isso sem a ajuda de um algoritmo ou de um software, né? Para tratar esses dados. Porque é muita quantidade. Eu não consigo fazer essa análise sem a ajuda de um modelo, de um software, né? Mesmo que eu tenha que dizer para o software o que eu quero que ele analise. Que normalmente é isso que acontece, né? Eu tenho que dizer lá para o software o que eu quero que ele analise. Mas eles fazem, o software faz.
ele identifica ou te organiza todos os dados em minutos, né? Então, muitas vezes, assim, quando você tem uma quantidade exagerada de dados, você realmente precisa de uma ferramenta ou de um software para te ajudar. Beleza? Adiante, então. Sexta etapa, a visualização dos dados, né? Se a gente usa um algoritmo, um modelo, uma ferramenta, né, para fazer o tratamento aí dos dados, né, a gente precisa analisar os resultados, analisar visualmente para garantir que as conclusões a que a gente chega quando a gente analisa esses dados, as conclusões elas têm que estar alinhadas àquele objetivo que a gente definiu lá no início. Lembra? A primeira pergunta que a gente fez. Eu quero saber se eu preciso lançar ou se está na hora de eu lançar um produto novo. Ou se está na hora de eu mudar o meu modelo de negócio, por exemplo. Eu vou, por exemplo, pesquisar com os meus clientes o que eles acham de eu não vender mais fisicamente, vender só pela internet. Ou o contrário, né? O que você acha, por exemplo, de ao invés de comprar pela internet, ter uma loja física onde você vá ser atendido, vá escolher lá o seu produto, né? Ter um local físico. Eu posso fazer as duas coisas, né? Será que eu preciso fazer isso? Vocês concordam que isso não é uma decisão simples da gente fazer? Se a gente fizer por aquilo que a gente acha, pode dar certo, mas pode dar totalmente errado. Eu posso acabar com a empresa, né, em poucos minutos. Dizem que assim, hoje em dia, assim, pelo menos 45% das empresas que são abertas, né, elas fecham entre 1 e 2 anos de funcionamento. Elas fecham nesse período, né? E normalmente, assim, claro, tem várias causas por que uma empresa fecha, mas em geral, é uma falta de planejamento e de análise, certo? E é isso que nós estamos aprendendo aqui, a fazer um bom planejamento, quando a gente trata de, se a gente vai montar uma empresa, né? Ter um planejamento adequado e fazer a análise adequada em que momento que eu preciso mudar. Porque, às vezes, a gente precisa também planejar ou estar atento em qual é o momento que eu preciso mudar. Em que momento eu preciso mudar o meu modelo de negócio. A pandemia, por exemplo, acelerou muita coisa para muitas empresas. Por exemplo, a questão de vender pela internet foi acelerado para um grande número de empresas. Empresas que não, ou se pensavam, tinham isso lá como um planejamento lá para o futuro, né? Com a pandemia, o que aconteceu? Elas foram obrigadas a acelerar. Então, é importante que, claro, que a pandemia é uma coisa inesperada, é um evento não planejado. É uma coisa que você não tem como saber que isso vai acontecer, certo? Mas tem muita outra coisa que a gente sabe, né? Se a gente tem o hábito de avaliar, a gente sabe, né? O que pode acontecer. Claro, tudo a gente sabe? Não, como é o caso da pandemia, você não sabe se vai ter um terremoto, furacão, um maremoto, né? Não sabe. Um tsunami, né? Não sabe. Certo? Não sabe, eu trabalho ali com agricultura e de repente dá uma seca ou dá uma... eu posso entender como é que é
o funcionamento do tempo através de uma análise ou de uma parceria com alguém que analise como vai se comportar o tempo? Posso, né? Posso. Mas ainda assim existem eventos que a gente não tem como prever, certo? Mas o que precisa é a gente ter o hábito de acompanhar e ter o hábito de tomar ações rapidamente, e de ter essa flexibilidade de mudar rapidamente conforme as coisas vão acontecendo, certo? E o hábito da gente buscar dados e tratar esses dados e analisar esses dados, sempre você tem uma carta na manga, né? Quem tem esse hábito tem uma carta na manga, certo? Então, essas coisas que são importantes. E o último passo, né, ali do nosso data science é a tomada de decisão propriamente dita. Quando eu tenho todos os dados analisados, né, eu coletei os dados, separei, organizei esses dados, analisei, fiz aí um tratamento desses dados, né? Um tratamento estatístico. Então, às vezes, você precisa fazer um tratamento estatístico, certo? Então, tem várias ferramentas que fazem isso para você. Você não precisa fazer isso aí na mão, no caderno, na planilha, né, de Excel. Não obrigatoriamente. Tem várias ferramentas disponíveis, inclusive várias ferramentas muito boas e gratuitas na internet que a gente consegue fazer, né? Quando a gente verifica esses padrões encontrados, quando a gente encontrou a resposta para a pergunta que a gente fez lá no início, né? A gente consegue tomar a decisão. Aí eu percebi que não está na hora ainda de eu lançar um novo produto. Não está na hora. Porque o produto que eu estou comercializando agora, ele está indo muito bem e os clientes parecem não querer, eles não querem essa mudança. Então, eu posso, através dos dados, através da pesquisa, através de eu coletar essas informações, chegar à conclusão de que não é a hora, não é o momento, certo? Mas a gente só consegue tomar essa decisão correta, mas eu tenho ali na manga. Daqui a pouquinho, se eu continuo analisando o mercado, se eu continuo coletando os dados, eu vou saber o momento certo de fazer um novo lançamento. Ou de expandir, né? O momento certo de expandir tem que vir recheado, né, de uma análise de mercado mais poderosa. A gente precisa avaliar se o mercado absorve ou não absorve, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão, investe, gasta dinheiro para nada, né? E não tem resultado, não tem o resultado esperado. Eu estou num liga e desliga o ar aqui, porque a hora tá calor, aí eu ligo o ar, fica meio friozinho. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Então, a sua decisão vai depender muito, né? O poder aí da sua decisão, do tipo de negócio e de qual foi a sua pergunta lá no início. Importante é que, depois que você coletou os dados, analisou e tal, você tome... você tem alguma ação. Essa ação pode dizer, não vou fazer. Mas é uma ação. Ainda assim, é uma decisão, certo? E se você analisou devidamente os seus dados, a chance de você tomar a decisão errada é menor. Isso não significa que não existe a chance
de você tomar a decisão errada, certo? Pode ser, por exemplo, que uma empresa estivesse pesquisando sobre comercializar os produtos via internet e chegou à conclusão de que não era o momento. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? O momento chegou, certo? Daí o momento chegou. Mas aí o que aconteceu? Eu já tinha dados, né? Eu já tinha muitos dados e eu consigo daí fazer uma análise daquilo que eu já tenho coletado para tomar uma decisão até em momentos de eventos não planejados. Beleza? Mas como que a gente aplica isso, né? O data science para expandir os negócios, né? Em geral, a gente quer expandir, né? Eu quero vender mais, ou eu quero lançar um produto novo, ou eu quero vender mais o mesmo produto, ou eu quero vender um produto novo. O vender mais pode significar, por exemplo, eu vender numa região que eu não estou vendendo agora, certo? Mas eu preciso coletar dados se eu tenho chance de ter um bom resultado nessa determinada região, certo? Então, mas como que a gente usa isso, né, para expandir os negócios? Primeiro, analisar as conversões em funis de venda. Se vocês viram, mas devem ter visto, né, a questão do funil de vendas, né? Funil de vendas é quando você começa assim a prospectar clientes, você oferece conteúdo, né? Muitos de vocês fazem isso. Eu acho que é a Eduarda, né? Eduarda que vende produtos de beleza, certo? Mas a Eduarda não vende só produtos, ela faz para chamar a atenção dos produtos que ela tem para vender. Ela fez lá um tutorial de maquiagem, fez lá uma maquiagem mostrando ou demonstrando os produtos. Isso aí não era uma venda. Então, ela estava gerando um conteúdo. E aí, o que ela pode analisar depois disso? Depois desse tutorial, eu aumentei as minhas vendas, as pessoas foram buscar aqueles produtos que eu demonstrei naquele vídeo, né? Isso gerou mais venda daqueles produtos para você tomar uma decisão. Eu continuo fazendo ou não vou continuar, certo? Eu posso usar essas ferramentas, né, de data science para analisar os dados do comportamento dos visitantes das suas páginas. Como é que a gente analisa o comportamento? Por exemplo, assim, ó, isso aí, o próprio Instagram, Facebook, tem ali umas ferramentas de análise específicas deles mesmos, né? Quando você cria uma conta profissional, né? Uma conta de empresa, eles têm algumas ferramentas que são liberadas e são grátis, né? Que você pode usar para fazer análise, né? Comportamento do visitante é, por exemplo, assim, ó, aquele que você botou assim, ó, por exemplo, tem lá o ler mais, a pessoa que foi lá ler mais, aquela que diz assim, ó, para mais informações, clique aqui. Aí a pessoa clicou, né? Ou ela entrou no site lá para comprar, tá? Ela comprou, mas desistiu. Isso é um comportamento. Por que ela desistiu? Certo? Quanto por cento das pessoas entram e não fazem a compra? Esses são comportamentos. E por que isso está acontecendo? Então, é importante que vocês analisem, né? Para saber se vocês precisam tomar alguma ação a respeito. A precificação dos produtos, né? Por quanto você está vendendo, por quanto você tem que vender, isso é importante também usar, né? O uso dos dados, né? Aí eu pesquiso, sei lá, dados de concorrência, não só, né, de concorrência,
Produtos similares àqueles que eu vendo, às vezes não é exatamente o mesmo, mas tem alguma coisa que é similar. E daí, quanto que as pessoas estão pagando por uma solução inovadora, por exemplo? Quanto que a pessoa está disposta a pagar? Outra coisa que pode ser analisado, né, é o sentimento dos seguidores, né, das redes sociais. O que eles estão sentindo, como é que eles estão se comportando, né? Que tipo de pessoas tem ali, né, seguindo você aí nas suas redes sociais. Aqueles sistemas de recomendação de produtos, né, para clientes também, quando um cliente recomenda ou para um outro cliente, ou para um amigo e tal, né? Como é que funciona esse sistema? Quantas pessoas compartilham, por exemplo, o seu post lá na rede social? E a classificação dos clientes em relação ao comportamento de compra, aquilo que a gente estava dizendo, né? Quantos são aqueles que entram e não concluem a compra? São quantos que só entram lá de curioso? Quantos que chegam a botar, sei lá, o produto no carrinho e desiste de comprar? Quantos que efetivamente compram? Quanto que é aquele que só compra uma vez, não compra 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Aquele que tem aquele cliente que continua comprando e tem aquele que compra uma vez e não compra mais. Esse é importante que você analise. Por que ele não comprou mais, né? Ah, não, porque o meu produto só compra uma vez. Eu vendo um jogo, certo? E o cliente só compra uma vez. Mas ele está efetivamente jogando ou não? Né? Importante a gente ter essas informações. E que dicas, né, a gente pode usar para começar a usar essas ferramentas de data science, né? Usar esse processo de ciência de dados, né, de analisar dados, né? Primeira dica é utilizar um sistema de web analytics, né, para detectar esses padrões de comportamento. Usar uma ferramenta mesmo, né? Uma das vantagens, né, de um negócio que está totalmente digital, um negócio que está fora da internet, né, é a quantidade de informação que você pode obter online. Quando você tem uma loja virtual, por exemplo, é fácil você obter um comportamento de cliente, né? Porque se ele é totalmente digital, se o teu negócio é totalmente digital, a quantidade de informação que você consegue coletar na internet é muito maior do que aquela que você consegue coletar de forma quando você tem um negócio físico, né? Então, uma das ferramentas mais utilizadas de Web Analytics é o Google Analytics. O Google Analytics, ele é uma ferramenta gratuita que ele faz várias análises, né? Quem tiver interesse de olhar o que faz o Google Analytics, que não é o nosso foco aqui, mas entra lá, assim, ó, o Google tem tutoriais específicos que te ensinam como fazer, e o Google tem inúmeras ferramentas para empresas. O Google Analytics é uma das mais utilizadas, né? Junto com outras ferramentas de BI, que é o Business Intelligence, que também tem várias ferramentas. O próprio Google tem, né, essas ferramentas. Assim, ó, é uma infinidade de ferramentas que o Google tem, né? E que você consegue utilizar. Algumas são pagas, claro, né? Como qualquer coisa, né? Se eu quero ter um e-commerce, os e-commerces existem alguns grátis, mas a maioria das ferramentas mais poderosas, assim, elas são pagas.
mas o Google Analytics, ele é muito bom e é grátis, é gratuito. Então, importante que a gente conheça e saiba como utilizar, né, no nosso dia a dia, nas nossas virtuais, até, por exemplo, assim, eu tenho um jogo ali, né? Eu preciso coletar assim, quem está jogando, quantas pessoas compraram, mas quantas, ok, eu comprei, mas efetivamente eu estou jogando ou não estou jogando, né? Se eu jogo ou não jogo, se o jogo está fazendo sucesso ou não está fazendo sucesso, certo? Tem o Pixel do Facebook, os relatórios que o Instagram, quando você cria uma conta profissional no Instagram, você consegue tirar relatórios, né? E nesses relatórios você consegue ter várias análises já, né? Não são todas, né, pessoal? Não são todas as análises que a gente consegue fazer por essas ferramentas mais simples. Mas, para quem está começando, nossa, é bem importante, né? Então, a grande parte dessas ferramentas são gratuitas. Então, a gente pode utilizar e se informar. O próprio Google tem explica direitinho como é que você faz para utilizar essas ferramentas, né? O Google Analytics é usado por muitas, muitas, muitas empresas e é gratuito, certo? A dica número 2, então, é priorizar aqueles clientes potenciais, né? Com base no enriquecimento dos dados. Por que é importante a gente sempre pensar em clientes potenciais, certo? A gente precisa estar sempre buscando clientes. A gente precisa manter os clientes que a gente tem e ir buscando novos. Aí, como que eu faço para buscar novos clientes? Vocês devem ter aprendido lá várias ferramentas lá nas aulas de marketing e do comercial, em como buscar esses clientes. Mas quando eu busco esses clientes, eu preciso ter os dados, né, desses clientes, né? Oi, sério? Ah, então pode ser a minha internet, né? Peraí. Aham, vou tentar. Vou tentar. Eu acho que é a minha, sim, porque eu não estou nem conseguindo. Eita, vamos lá. Eu vou sair da chamada e vou voltar, beleza? Vamos ver se melhora agora. Estão conseguindo me ouvir?
Estão conseguindo agora? É, talvez, talvez tenha dado uma instabilidade mesmo, né, na minha rede. Em que momento que vocês pararam de ouvir? Quer dizer, estava travando muito? Só? Ah, não, não, acho que era a minha mesmo, então. Bom, vamos voltar então, né? Isso aí, quando estiver travando, vocês me avisam, que daí eu tento fazer isso. A minha internet realmente tá meio ruim, assim, ultimamente, né? Eu já contratei mais velocidade, mas não foi instalado ainda. Fui atrás porque a gente trabalhando assim muito com vídeos, eu faço muita reunião online, aula e tal, precisa de uma velocidade um pouco maior. Já até contratei, só que não instalaram ainda. Mas ok. Vamos lá, vamos voltar. Então, só para a gente reforçar, né? Não sei até que ponto que isso ficou claro, né? Sobre o uso dessas ferramentas que são gratuitas e que estão disponíveis aí na internet para a gente fazer uso, né? Então, é importante que quando a gente tem uma empresa, a gente ir atrás dessas ferramentas e daquilo que pode nos ajudar a melhorar e a analisar melhor e nos ajudar a ter mais informação a respeito dos nossos clientes, certo? Bom, a dica 2 a gente estava falando então sobre tratar ou priorizar, né, aqueles clientes potenciais, né? Quando a gente está falando em vender na internet, né, é importante que a gente siga alguns padrões, né? Para como que a gente vai fazer a comunicação com cada tipo de cliente, certo? Então, se eu tenho um cliente, um público que é um pouco mais jovem, é um tipo de comunicação, um público que é mais adulto, eu tenho um outro tipo de comunicação, certo? Oferecer o produto certo para o público certo, no momento certo, né? No momento certo. E essas análises, elas são importantes para que a gente consiga fazer isso, né? Porque a gente não adivinha essas coisas, né? Esse tipo de decisão, ela é feita baseado naquilo que a gente foi coletando. É como que esses públicos se comportam, o que eles gostam, o que eles estão vendo, né, na internet. Não sei se acontece com vocês, né? Mas isso é a questão dos cookies, né? Quando as empresas usam cookies, quando você pesquisa uma coisa na internet, por exemplo, sei lá, eu vou comprar um, um smartphone, né? O que acontece? Qualquer site, qualquer lugar, qualquer coisa que você acesse depois, né? Na internet vai aparecer ali uma publicidade de smartphones. Várias. Por quê? Porque o Google lá, ele já analisou que você pesquisou aquilo, certo? E aquele dado, ele é processado para aquelas empresas que estão fazendo oferta e ele aparece lá nas tuas linhas, né? É uma coisa muito engraçada, né? Esses dias eu fui buscar fui procurar um produto na internet, aqui pelo computador, e começou a aparecer
propagandas aqui no meu Instagram. No meu Instagram. Começou a aparecer propagandas daquele tipo de produto. Isso tudo, gente, são ferramentas que as empresas estão usando para conseguir te oferecer. Elas estão te oferecendo uma coisa que tu estava procurando, certo? Tu procurou, se interessou, eles vão te oferecer. Mas também essas ferramentas ajudam para que você não seja visto como invasivo, que você não invada a privacidade. Até porque agora, né, 2018, se não me engano, saiu a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Depois e agora, depois daquele vazamento gigantesco que foram 218 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados, né, no Brasil. Assim, mas 218 milhões é mais do que toda a população. Só que teve dados de pessoas que já tinham morrido e tal, né? Tem dados antigos e tal. Então, tem agora uma lei, né, geral de proteção de dados. Então, quando a gente faz uso de dados das pessoas na internet, tem que observar esta lei agora, né? Agora tem uma lei que a gente tem que cumprir. Então, quando a gente tem dados pessoais, né, dos nossos clientes, a gente não pode, não é permitido que você divulgue ou compartilhe sem que a pessoa autorize isto. Não é permitido. Diz assim, mas como é que as pessoas sabem? Mas isso é os cookies que usa, você permite lá, né? Eles te dizem assim, nós estamos usando cookies. Tu permite ou não permite? Tu sabe que quando usa cookies, eles vão usar isso como uma ferramenta para te fazer publicidade ou para estudar os teus comportamentos. Tu pode não permitir se tu não quiser, certo? E tem muito dessas perguntinhas, né? Você permite que o tal site acesse os teus dados? Se você disser que sim, você permitiu, autorizou, né? Então, essas ferramentas de e-mail marketing, por exemplo, e as de envio automático de e-mails para os seus clientes que fazem aquele cadastrinho, né? Lembra que, assim, normalmente é assim, né? Você vai comprar alguma coisa, para te conseguir entrar lá no site, tem que fazer um cadastro, certo? A partir do momento que você faz esse cadastro, a empresa já começa a te mandar e-mails, porque você cadastrou lá um e-mail, certo? Isso é uma forma interessante das empresas abordarem aí os seus clientes. Mas existem ferramentas que que disparam e-mails automaticamente, né, para esses clientes que fazem cadastros, baseado naquilo que ele está buscando, tá? Então, tem várias ferramentas aí no mercado para fazer isso e muitas delas são, inclusive, gratuitas. Beleza? Bom, antes da gente falar sobre a nossa tarefa, vamos ver mais um filminho? Uma coisa bem legal de como que das novidades que aconteceram numa feira de inovação e tecnologia que acontece todo ano em Las Vegas, né? E o que a gente vai ver o top das novidades que aconteceram na última, na de 2020, que aconteceu lá em Las Vegas. Vamos ver? É bem legal.
que acharam? Legal, né? Ah, eu acho muito bacana isso, né? Pra gente e é legal que a gente acompanhe, né? É para onde o mundo está indo, né? Então, é, caramba, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? Em termos de tecnologia, e isso muda tão rápido que é muito importante que a gente acompanhe isso, né? Principalmente se a gente, vocês que vão entrar no mercado de trabalho, né? nos, agora, ou nos próximos anos aí, vocês estão entrando aí no mercado de trabalho. É importante que acompanhem, né, a evolução, é para onde que o mundo está indo. E até, por exemplo, assim, ó, o que que vai ficar, o que que realmente vai importar, né? Essa questão das cidades inteligentes, né, é importante porque não é só essa no Japão. A China já tem um projeto há muitos anos de uma cidade inteligente, mas é uma mega cidade. É uma mega cidade, onde vai ter milhões. A ideia deles é juntar uma região toda numa super cidade tecnológica inteligente. E isso é uma tendência, onde as coisas funcionam melhor, essas cidades onde você tem tudo que você precisa aí dentro mesmo, para evitar que as pessoas se desloquem, que você tenha a questão do meio ambiente, menos emissões, né? Cidades sustentáveis, já existe cidade sustentável, se não me engano é na Holanda, já existe uma cidade totalmente sustentável, né? Então para esses, é por aí que o mundo vai, né? E a questão da mobilidade, por exemplo, né? As tecnologias para as pessoas se moverem, para ter menos emissões, né? Menos emissões e também gastar menos energia, né? Quem já andava de patinete agora tem uma cadeirinha que pode se locomover, se movimentar. Então tem várias coisas, várias tecnologias aí que estão surgindo. E é importante que a gente acompanhe para a gente conseguir entender para onde que a gente vai, qual é para que lado que a gente vai, o que que a gente precisa fazer para esse povo que está indo nesse mundo tecnológico, né? Olha a questão Eduarda, você que tem um avocados, né? Avocabro, Eduarda, né? Não? Quem que é a do avocabro? Que eu não me lembro. Deixa eu olhar aqui. É Emily. Isso, Emily. É a Emily. Exato. Então, a questão dos alimentos, né? Essa, essa, esse hambúrguer, né? Com totalmente vegetariano já é tecnológico, né? É uma carne tecnológica, né? É, que o Burger King já está servindo isso há mais de ano já. Já está fazendo, já está servindo esse hambúrguer com imitação de carne. Eu nunca experimentei, mas minha filha experimentou e disse que é muito gostoso. Ela gostou bastante. Minha filha não come carne também. Então, ela disse que é muito bom este, né? Mas é uma carne tecnológica. Ó, a Emily disse que já comeu, então é muito bom, né? A minha filha gostou bastante também, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas essa é outra tendência, certo? A tendência no ramo da alimentação é para que seja mais sustentável, mais natural e com menos carne, né? Isso é uma tendência, né? Qualquer pessoa que trabalha nesse ramo vai saber que essa é uma tendência, né? Quanto tempo vai demorar
Não sabemos, mas é uma tendência. A tendência de crescimento desse ramo é bastante grande, né? E é importante que a gente acompanhe. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem para fazer nesta semana, então. São duas questões do Google Classroom, né? Depois disso, eu posto esse material também no grupo de WhatsApp, tá? Então, como o uso do Data Science pode ajudar o teu negócio? Explica se sim, se pode, como que pode ajudar e se não, por que que não se aplica, tá? E quais os meios que você usaria para coletar dados a respeito dos seus clientes, certo? Dados de comportamento e de preferências, né, dos seus clientes. De que maneira, quais são os meios, como que você usaria, que meios? Ah, eu vou, sei lá, pesquisar nas redes sociais, vou fazer uma pesquisa tipo tem aquelas pesquisas do próprio Google, que também são, que você consegue montar, né, umas pesquisas aí pelo próprio Google. Você consegue, tem ferramentas aí que são grátis também, né, para montar pesquisas. Então, essas são as duas questõezinhas que nós temos para essa semana. Beleza? Tudo certo? Então, bora fazer? Ah, tá. A Ali não tá, né? Uhum. Ok. Tá bem. Ah, tá bem. Tá bem. Tá bem, então. Vamos lá, gente, não é tão difícil assim, então eu queria que vocês pensassem e fossem fazendo aí as atividades. Tá bem? Eu vou postar, então, esse material também lá, e todo o material, né, de aula também, no nosso grupo lá do WhatsApp e lá no Google Classroom, tá? Lá já está essa tarefa. Eu prefiro sempre, eu vi que nem todos vocês estão lá na nossa turma lá no Google Classroom, né? Por que que é importante que vocês façam isso lá no Google Classroom, né? Para mim, né, como eu tenho várias turmas, fica muito mais simples para eu conseguir controlar, para eu conseguir olhar tudo no mesmo lugar, né? Senão eu me perco no WhatsApp. Né? Às vezes eu enxergo, às vezes eu me perco no WhatsApp de tanta coisa que tem. Por isso que eu crio esses grupos que fica mais simples, né? E tem lá um tutorial, eu já postei lá na nossa primeira aula, postei um tutorial de como responder as chamadas, certo? E tem também o link para entrar, tá lá no grupo do WhatsApp também. Beleza? Estou postando lá então, tá bem?